Olá, pessoal. Vamos dar um toque aqui para vocês a respeito de uma questão, aliás, de uma prova, né, para vocês resolverem aqui. Vou dar o exemplo de uma prova aqui, como a gente faz dentro da nossa legislação tributária, dentro do nosso estudo do direito tributário, dentro do nosso estudo baseado aí nas provas anteriores da CESP. E nós temos três tipos de questões discursivas. Uma delas é o estudo de caso, que tem sido apresentado em alguns concursos feitos pela CESP, né? Quem fez aí provas anteriores sabe que, às vezes, a CESP sai daquela situação de, a princípio, cobrar uma teoria e ela vai lá e cobra a teoria através de um estudo de caso. E aí eu fiz duas questões, uma mais relacionada com a legislação própria e com o direito tributário, outra mais relacionada com a legislação tributária e também com a auditoria. E a auditoria tem sido um tema bastante constante. Quem fez a prova agora da Cefaz do Acre viu a auditoria caindo com força. Então vamos lá para a questão, vamos ver se a gente consegue colocar aqui para a sua tela, para você ver melhor. Vamos ver aqui se a gente já tem aqui, ó, a informação. Vamos botar aqui a questão. Na realidade, a questão vai ser composta de duas questões, né? Então, olha só, questão número 1, simulado 1, AFRE, Rio de Janeiro, o tema vai ser o ITD. O ITD tem algumas informações muito interessantes para ele, mas para eu poder cobrar várias dessas informações, vale a pena o aluno estudar aí com, né, o professor Tudão. Veja lá, Ana é auditora fiscal da Receita Estadual, a AFRE, do Estado do Rio de Janeiro, e se deparou com três situações distintas a respeito do ITD. João é viúvo, faleceu e deixou sua herança para as três filhas, Ana, Bia e Carla. Bia renunciou em favor de seu primo Pedro e Carla em favor do Monte. Na declaração de ITD apresentada, porque, né, os herdeiros apresentam a declaração de ITD para o Estado do Rio de Janeiro, informando a necessidade de pagar o tributo. Apresentado ao Estado, informaram ter 4 fatos geradores do referido imposto. Será que são 4 mesmo? Então, na verdade, nós vimos vários tipos de questões anteriores, né, seja da Banca CESP, FGV, FCC, com esse tipo de questionamento a respeito dos fatos geradores que acontecem quanto ao ITD. E aí nós temos uma renúncia translativa e uma renúncia em favor do monte. Então, na verdade, eu gostaria, provavelmente o avaliador gostaria que você, a princípio, colocasse aqui o seu posicionamento a respeito do Instituto da Renúncia, que é o Instituto do Direito Civil, um ato unilateral onde a pessoa renuncia o seu direito, seja ela em favor de um terceiro, então quer dizer, ela estabelece um destinatário que seria um beneficiário, né? Então ela doa o seu direito, seja ele, né, a renúncia em favor do monte, onde a princípio não há transmissão da titularidade sobre o bem, então nem há fato gerador do ITCD ou do ITD. Então, na verdade, é uma pergunta interessante, mas na segunda situação, ó, Carlos estava andando pela praia de Ipanema quando foi dar um mergulho e desapareceu. Seus filhos, únicos herdeiros, pediram a sucessão provisória de Carlos e o ITD será devido somente após a sentença declaratória de ausência e a mesma se tornar definitiva. Ou seja, a sucessão se tornar definitiva é o critério utilizado, né, inclusive pelos tribunais superiores, para a cobrança do ITD na situação da ausência de uma pessoa. O Instituto também do Direito Civil, lá pelos meados do artigo 20 e seguintes ali do nosso Código Civil Brasileiro, cai na prova de vocês. Então aí a gente teria que conhecer um pouquinho mais, né? E a terceira situação também bastante interessante, porque tem cara de prova. John é americano, reside no Texas e enviou dólares através de doação para Túlio, residente em Niterói, seu cunhado. Nossa, é um cara bom, né? Fazendo doação de dólares para o cunhado. Tal doação, onde o domicílio do doador é no estrangeiro, sofre a incidência do ITD no estado do Rio de Janeiro. Aí vem a pergunta, né? Então a gente tem 3 situações, e eu acho interessante esse tipo de prova, porque são situações que a princípio exploram conceito de renúncia, conceito de ausência, situação de bens onde o doador está domiciliado no exterior. Então tudo isso aí, mas a pergunta é muito importante. Então a pergunta fala, ó, considerando as disposições da lei estadual e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, opa, o STF está na jogada. Comente qual o posicionamento da FRE Ana nas situações apresentadas. Utilize até 20 linhas para a sua resposta. Então, ó, 3 perguntas, né? Em somente 20 linhas, eu tenho que respondê-las de uma forma concatenada, de uma forma não cansativa, de uma forma que fique claro como é que é, né, a arrumação das minhas 3 respostas.
eu creio que uma sugestão de gabarito, né, se você for treinar para uma prova assim, uma prova de estudo de caso, é fazer uma breve introdução àquilo que você vai, a princípio, explicitar. Então, você se deparou com a Ana, auditora fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que está resolvendo 3 situações a respeito do imposto de transmissão causa-morte de doações. Beleza. Aí no primeiro parágrafo você já vai falar a respeito da situação relacionada à renúncia, e vai falar sobre a quantidade faturadora, se está correto ou não. Você vai falar sobre, no segundo parágrafo, né, após a introdução, você vai falar a respeito do Carlos, que como ausente, né, se há ou não o direito à sucessão e se a princípio é devido após somente ela se tornar definitiva. E, finalmente, a situação do doador no estrangeiro, o John, para o Túlio, seu cunhado, se a princípio aquela situação pode ser tributada dentro do Estado do Rio de Janeiro ou não. E lembrando, aí eu quero muita atenção do aluno, porque esse tema é extremamente importante junto ao Supremo Tribunal Federal, porque a partir de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou serem inconstitucionais as leis que, a princípio, autorizam a cobrança do ITCD quando o bem está no exterior, ou o domicílio do doador está no exterior, ou, a princípio, o inventário se der no exterior. Ou seja, aquelas regras que estão previstas lá no artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal, mesmo depois da reforma tributária, elas não estarão vigentes enquanto, a princípio, não houver a lei complementar federal tratando do assunto, e essa lei complementar está na pauta, mas ainda não existe. Então, esse posicionamento tem que aparecer na prova dos senhores, não é verdade? Então, vale muito a pena fazer a nossa turma aqui de questões discursivas, porque o aluno, às vezes, se pega sem conhecer muito bem aquelas determinadas situações. E nada impede também de vocês apresentarem no nosso grupo de alunos lá no Telegram sugestões de resposta, de vocês, de repente, colocarem ali outros temas. Na verdade, o grupo de alunos é justamente para isso, para crescer o nível da turma e, de repente, passar todo mundo, né? Só alegria, não é verdade? Você falar com pessoas que estão com a mesma afinidade que você. No tema 2, meu querido, eu ainda fui lá buscar coisas sobre o sigilo bancário, já que também é outro tema que o Supremo Tribunal Federal vira e mexe. Agora, né? Tem pouquíssimos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal exarou 2 decisões, confirmando o posicionamento que ele já tinha feito anteriormente, a respeito de que as financiadoras, as empresas que a princípio fazem empréstimos de dinheiro, de recursos através de cartões de débito e crédito, né, as empresas que trabalham aí, instituições financeiras, elas são obrigadas a informarem os movimentos de débito e crédito dos seus clientes para o fisco, entendendo aí, né, o Supremo Tribunal Federal, de que o sigilo bancário não é quebrado pelo sigilo fiscal. Pelo contrário, ele é protegido. Então, o sigilo bancário está aqui, o sigilo fiscal protege o sigilo bancário, ou seja, as informações bancárias do contribuinte vão parar na mão, né, da fiscalização aqui do Estado do Rio de Janeiro. O processo normalmente é mandar um ofício para a Receita Federal do Brasil, ou seja, o auditor fiscal do Rio de Janeiro está fiscalizando a empresa, manda o ofício para a Receita Federal e a Receita Federal manda diretamente aquele pedido para o Banco Central do Brasil para que haja informação pela instituição financeira. É assim que funciona. Bom, e a princípio não foi, né, não chegamos a isso. Vamos lá ver direitinho a questão. Então ele fala assim, ó, Jonas é auditor do Estado do Rio de Janeiro. Ao iniciar uma auditoria, resolveu visitar a empresa encontrando seus livros e documentos fiscais em arquivos digitais, conforme entregues de acordo com a sua EFD, ICMS e IPI. Então ele entregou lá alguns arquivos digitais para o fiscal. Encontrou, nessas situações, doações dos sócios à empresa declaradas na contabilidade, mas sem comprovação. Opa, então apareceram doações dos sócios à empresa. Para que isso? E o que significa isso para nós? De acordo com a legislação tributária aqui do Estado do Rio de Janeiro, artigo 3º-A. Encontrou equipamentos, máquinas de estampagem, na empresa que não estavam na escrituração contábil e fiscal. Que tipo de ativo é esse para auditoria? Será que ele pode estar lá dessa forma, sem estar na escrituração? Pediu à Receita Federal quebra do sigilo bancário e reparou que existem muitas vendas no cartão de débito e crédito sem emissão de notas fiscais. Pronto. Situação totalmente fática, situação do dia a dia, situação muito comum de cair em prova de concurso e principalmente pode cair na tua prova discursiva. Se você fosse o Jonas, o que você faria? De acordo com a legislação tributária do Estado,
de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Pode aí o fiscal, mediante um mero processo administrativo, já entrar em comunicação com a Receita Federal, abrindo os dados da fiscalização dele, ou seja, ele pode estar quebrando o sigilo fiscal, já mandando para a Receita Federal que está fiscalizando aquela determinada empresa, e a Receita Federal vai ter que entregar uma documentação lá de acordo com o que foi solicitado. Então, tudo isso é interessante, acho que vale a pena você conhecer, e eu desejo para você uma excelente preparação. Vamos para cima, dedona, fiquem com Deus e até a próxima. Ó, professor, eu não tenho costume de ficar treinando provas anteriores. Veja, a minha turma de redação discursiva normalmente não tem muito aluno. Por quê? Porque o pessoal tem muita preguiça. E o pessoal não quer ficar escrevendo, ainda pagar para escrever, meu querido. É uma coisa louca, né? Mas eu quero dizer para você que nós temos tido excelentes resultados e as provas têm ficado cada vez melhores. E o pessoal tem ido muito bem nas provas e eu quero que isso aconteça com você. Então eu desejo sinceramente, de todo o meu coração, que a turma que está sendo feita agora possa te ajudar a se preparar, a arrancar a vaga no nosso concurso. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.